Olá, um bom dia para você, para toda a sua família, que você tenha uma ótima semana. Vamos hoje estudar o capítulo 4 do livro de Provérbios. Espero que você esteja gostando desses estudos. São estudos maravilhosos que a palavra de Deus tem falado ao nosso coração. Mais uma vez, peço para você que compartilhe esse estudo para os seus amigos, compartilhe para os seus queridos que moram longe. Compartilhe, queridos, compartilhe, porque quando nós estamos compartilhando um estudo da palavra do Senhor, nós estamos compartilhando salvação a outras pessoas. Então não deixe de compartilhar, também não deixe de colocar aqui o seu like, deixar aqui o seu gostei, tá bom? Então vamos juntos estudarmos a palavra do Senhor, mas não só estudarmos, também vamos espalhar a palavra do Senhor para outras pessoas. Então vamos hoje estudar o capítulo 4. Convido você a abrir a sua Bíblia e antes da leitura da palavra do Senhor, vamos então a uma rápida oração. Pai, que habita nas alturas dos céus, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Muito obrigado, Senhor Deus, por mais um dia de vida, que o Senhor possa nos abençoar a todos que estão assistindo esses vídeos e que todos possam ser agraciados pela palavra de esperança que vem diretamente do teu santo trono. Pai querido, Pai de amor, que o teu Santo Espírito agora possa nos ajudar a compreender a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Provérbios capítulo 4. O título deste capítulo é Conselho Paternal. Então vamos aqui à leitura da palavra do Senhor. Aqui do verso 1 até o verso 9, é o conselho paternal que o pai de Salomão dá para ele. Nós sabemos muito claramente que o pai de Salomão foi Davi. Então, o conselho é: conheça a palavra de Deus. Olha só que interessante aqui, do verso 1 até o verso 9, o que ele diz. Filhos, escutem a instrução do pai. Estejam atentos para que obtenham o entendimento, porque eu lhes dou boa instrução. Não abandone o meu ensino. Quando eu era menino, em companhia de meu pai, uma criança inexperiente, mas única aos olhos de minha mãe, ele me ensinava e me dizia que o seu coração retenha as minhas palavras, guarde os meus mandamentos e você viverá. Que palavras fantásticas, que palavras maravilhosas. Amigo querido, deixa eu falar uma coisa para você. Salomão, queridos, teve um pai, conforme diz a Bíblia, que era conhecido como o segundo coração de Deus. Apesar de Davi ter falhado bastante, ter falhado muito, Davi nunca deixou de passar para o seu filho, principalmente para Salomão. Os outros também tiveram o mesmo privilégio de conhecer o Deus de Israel através do seu pai. Mas infelizmente, muitos dos filhos de Davi procuraram ver só o problema, só a deficiência que havia no caráter de Davi, mas não conseguiram ver aquilo de bom que tinha na vida de Davi. Salomão, queridos, ele presta muito bem atenção nos conselhos que o pai deu, mas infelizmente nós sabemos que Salomão também cometeu muitas coisas erradas, cometeu muitos pecados, mas, queridos, olha só que interessante. Salomão diz assim, filhos, é como se ele estivesse falando assim, eu estou repassando para você o que o meu pai ensinou. Então, muitas vezes, queridos, o que eu sou, aliás, muitas vezes não, o que eu sou, queridos, é reflexo do que o meu pai me ensinou. E o que o meu pai era reflexo do que o pai dele ensinou. Eu não tive o privilégio de conhecer o meu avô paterno. Muitos na minha cidade, que é tão pequenininha lá no interior, falavam do meu avô. Falavam, olha, o seu avô foi um homem assim, assim. Mas eu não tive o privilégio de conhecê-lo. Mas eu tive o privilégio de conhecer bem o meu pai. Meu pai morreu em 1991, mas eu tive o privilégio de conhecê-lo. Conhecer e andar com ele e todos os ensinamentos que hoje eu tenho através da palavra do Senhor. Foi o meu pai quem me passou. E hoje tenho o privilégio de passar para a minha filha, passar para o meu filho. E assim, queridos, até a minha netinha.
Eu já sou avô, viu? É muito bom ser avô. E até a minha netinha, queridos, quando ela vem passear em casa, ela diz assim: vovô, hoje nós temos que assistir só os desenhos da Bíblia, né, vovô? Hoje nós temos que orar. Então é muito bom quando a gente pode passar para os nossos filhos e os nossos filhos vão fazer a mesma coisa. É isso que está acontecendo aqui. Conhecer a palavra de Deus é importante, mas mais do que importante conhecer a palavra de Deus é a gente disseminá-la, passar para os nossos filhos, e eles vão passar para os seus filhos. Agora aqui do versículo 10 até o verso 19, do verso 10 até o verso 19, confiar na providência de Deus. Não basta só ouvir, mas também temos que confiar. E confiar, queridos, é assim que Salomão diz: meu filho, escute e aceite. Muitas pessoas, muitos filhos escutam a voz do pai e infelizmente ela entra para um ouvido e sai por outro ouvido. Escute e aceite. Aceitar é praticar. Escute e aceite as minhas palavras e os anos de sua vida se multiplicarão. Eu ensinei a você o caminho da sabedoria e o fiz andar. Observe, queridos, Salomão não era sábio porque somente Deus colocou no coração dele a sabedoria. Salomão foi conhecido como o homem mais sábio que existiu na sua época, porque ele tinha um bom exemplo do seu pai em casa. Davi foi um grande rei, queridos, que governou o povo de Israel com muita sabedoria. E por isso, queridos, Salomão teve o privilégio de conhecer a sabedoria do pai. E ao pedir, ali no livro de Reis, quando ele pede a Deus sabedoria para governar o povo de Israel, entenda que, aliado ao que ele já conhecia e ao que Deus acrescentou, Salomão poderia ter feito grandes coisas para o povo de Israel. Agora, queridos, não basta só você reter ou só você ter a sabedoria, você tem que andar nela, você tem que caminhar, ser uma pessoa sábia no caminhar, no andar da sua vida. Se você andar por elas, os seus passos não embaraçarão. Se você correr, não tropeçará. Retenha a instrução e não a deixe. Segure com todo o esforço. Faça de tudo para não deixar a sabedoria sair. Faça de tudo para não deixar os conselhos do pai sair. Faça de tudo para que a sabedoria possa fazer parte da sua vida, fazer parte do seu caminhar diariamente. E aqui, queridos, é muito importante que o verso diz assim, o versículo 18, o verso mais importante desse capítulo é: mas a vereda do justo, ela é como a luz do alvorecer, que vai fazendo o quê? Que vai brilhando, brilhando, brilhando cada vez mais até o dia claro. Observe que quando você começa a caminhar diante dos conselhos do Pai, diante da sabedoria que lhe foi passado, você vai começar a brilhar e cada vez mais vai brilhar, e o seu brilho vai refletir em outras pessoas para que elas também não venham andar nas trevas. Saiba, querido amigo, que quando você brilha por Jesus, você também ilumina o caminho de outras pessoas. Não é só você que quer, ou não é só você que Deus deseja que ande na luz. Deus quer que outras pessoas que estão ao seu redor também possam andar na luz. Então, quando você brilha, saiba que você estará iluminando. É isso mesmo, fantástico, né? Maravilhoso. Você estará iluminando o caminho de quem estiver ao seu redor. Quando um pai, quando uma mãe, ela brilha cada vez mais com o brilho da sabedoria que vem de Deus, ela ilumina o caminho dos filhos. Ah, querido pai, querida mãe, abrace, agarre a sabedoria de Deus, agarre o temor ao Senhor e brilhe para que os seus filhos não venham andar na escuridão. E aqui, a partir do verso 20 até o verso 27, a palavra de Deus vai dizer assim: obedecer à vontade de Deus é o que Deus espera de cada um de nós. Meu filho, escute as minhas palavras, verso 20. Preste atenção aos meus ensinamentos. Não deixe que ele se afaste dos seus olhos. Guarde-os no mais íntimo do seu coração, porque são vida para quem os encontra, e saúde para todo o seu corpo. De tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração. Querido amigo, tudo que está aqui na nossa mente vai refletir nos nossos lábios. O nosso viver é a maneira como nós pensamos sobre as coisas.
Então, quando nós temos pensamentos errados a respeito da palavra de Deus, não temos o conhecimento correto a respeito da palavra de Deus, nós temos um viver totalmente disperso. A gente não faz a vontade de Deus como deve ser feito. Por isso que o inimigo de Deus, queridos, ele tem o prazer de pregar mentiras através da palavra do Senhor, para que as pessoas possam ter pensamentos errados. E ao ter pensamentos errados, vão ter também um viver errado. Queridos, tenha a pura palavra na sua mente, para que você possa brilhar na vida de outras pessoas e para que você possa também pregar a verdade para outras pessoas. De tudo que você tem ouvido, de tudo que você tem que guardar, guarde a palavra do Senhor no seu coração para não pecar contra Ele. É isso que a palavra de Deus diz. O que há dentro do meu coração vai refletir nos meus lábios, como diz aqui, queridos. Olha só, afaste, verso 24, afaste de você a falsidade da boca e mantenha longe de você a perversidade dos lábios. O que está nos meus lábios, queridos, é reflexo daquilo que está na minha mente. Se eu hoje tenho prazer em falar da palavra do Senhor, é porque eu tenho ela guardada dentro da minha mente. Mas não só guardada dentro do meu coração, eu preciso também brilhar para que outras pessoas possam andar no caminho da verdade, para que elas não venham andar no caminho das trevas. Agora, olha só que interessante, versículo 25. Diz assim, que os seus olhos olhem direito, não fique olhando para aquilo que não deve, queridos. Aquilo onde nossos olhos param para ficar olhando, observando o tempo todo, é aquilo que logo, logo nós estaremos praticando. Observe, queridos, que um bandido, ele não chega num banco já chegando e roubando. Ele olha uma vez, olha outras vezes. Eles ficam ali imaginando como que é o movimento daquele lugar. Então, aonde os seus olhos param, no dinheiro alheio, no dinheiro que não é dele, ele depois vai lá e cobiça e depois ele quer roubar. Plana a vereda de seus pés, para que todos os seus caminhos sejam retos. Não se incline nem para a direita e nem para a esquerda, afaste os seus pés do mal. Meu querido amigo, Davi foi um grande conselheiro para os seus filhos e principalmente para Salomão. Salomão deveria ter passado isso para os seus filhos e viver uma vida conforme a vontade de Deus. Hoje, Deus está dizendo para mim e para você, não basta apenas você falar para os seus filhos. Viva com sabedoria para que os seus filhos possam olhar para você e ver uma pessoa que brilha para Jesus. É isso que Deus espera de mim e de você. Que a sua vereda, que os seus caminhos possam brilhar como a luz da aurora e que logo, logo, quando Jesus voltar, Ele possa recolher os seus filhos, a você e toda a sua família, para morar com Ele nas mansões celestiais. Que Deus abençoe você e toda a sua família e tenha um ótimo dia, querido amigo. E compartilhe salvação, compartilhe esperança para as outras pessoas e que todos possam conhecer do Deus verdadeiro. Que Deus te abençoe. Amém.